Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, vamos falar agora da Série D do Brasileiro, que está nas oitavas de final. Já temos os 16 melhores times. Fizemos os jogos de ida, semana que vem os jogos de volta, e aí nós já vamos para as quartas de final, hein? Valendo 4 vagas de acesso à Série C em 2025, hein? E olha que interessante, alguns times conseguiram uma vantagem expressiva. 2 resultados iguais aqui, você vai para os pênaltis. Mas veja, o Retrô, jogando em Pernambuco, ganhou de 2-0 do Manauara. Então ele pode até perder por um gol de diferença na volta. A situação do Manauara lá do Amazonas ficou um pouco mais difícil. O 13, jogando lá no Piauí, foi lá e ganhou de 1-0. Ou seja, ele vai jogar agora em Campina Grande e numa situação privilegiada, podendo até empatar para se classificar, e se perder por um gol de diferença vai para os pênaltis. Ficou uma situação melhor. Manaus e Iguatu empataram 2-2 em Manaus. Agora o jogo vai no Ceará, lá no Iguatu, né, na cidade de Iguatu. Mesma coisa Itabaiana e Porto Velho. Em Sergipe empataram 2-2, agora vai decidir em Porto Velho. Mesma coisa a Inter de Limeira, jogando em Limeira, empatou com o Nova Iguaçu 0-0. E olha que o Nova Iguaçu teve um jogador expulso, o Albert, e mesmo com um a mais a Inter não conseguiu vencer. Vai suar a camisa agora lá na cidade de Nova Iguaçu. O Maringá ganhou da Portuguesa no Luso Brasileiro no Rio por 3-1. Olha que coisa. Maringá, que é o time SA, um dos favoritos a brigar por título, sim. E o Maringá meteu 3-1 lá. Agora pode perder até por um gol de diferença em Maringá, que se classifica. Situação extremamente privilegiada, hein? Melhor ainda para o Brasiliense, que foi jogar com o Brasil em Pelotas. O Brasil tinha vencido as 2 do Água Santa. Foi lá e meteu 4-1 no Brasil. Com todo respeito ao Brasil de Pelotas, futebol nada é impossível. Mas o Brasil tem que ganhar de 3 gols de diferença para levar para os pênaltis. E de 4 para cima para se classificar. Já era, né? Para mim o Brasiliense já está classificado. No meu entendimento, tem jogo, óbvio. E o Anápolis também, foi em Cianorte, no Paraná, meteu 2-1 de virada no Cianorte, e agora vai jogar em Anápolis em casa, numa situação extremamente vantajosa. Pode empatar e, se perder por um gol de diferença, vai para os pênaltis. Então a situação ficou tranquila. Vamos falar de tudo isso. Antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Ativem o sininho, tem vídeos da Série A, B, C, D, Copa Paulista, Bzinha do Campeonato Paulista, tudo lá para você, com a movimentação da tabela, com a briga pela artilharia, com todas essas situações interessantíssimas, certo? Vamos começar então com os jogos do sábado, né? No sábado nós tivemos lá no Lindolfo Monteiro, lá na cidade do Piauí, né? Lá no Piauí, o Altos do técnico Carlos Rabelo, que foi mandado embora, terminou o jogo, ele foi mandado embora, cara. Não acredito mais no Altos. Não tem convicção no trabalho, fica difícil, né? O 13 do Vaguinho Dias meteu 1-0, gol do Gui Campana a 1-0 e ficou numa situação privilegiada. Agora, o próximo jogo do 13 vai ser no domingo que vem, no dia 18, lá no Amigão, em Campina Grande, e o 13 joga pelo empate para se classificar. O Altos tem que ganhar por um gol de diferença para levar para os pênaltis, ou 2 ou mais para se classificar no tempo normal. Essa é a situação. Ainda no jogo do sábado também, vamos pegar aqui no sábado, o jogo em Manaus, né? O jogo foi lá na Arena da Amazônia, na Arena de Copa do Mundo, né? O Manaus empatou com o Iguatu por 2-0. E olha, o Manaus também mandou embora o técnico, viu? Ele demitiu o Renatinho Potiguar, estava ganhando por 2-0, gols do Gabriel Recife e do Joel ainda no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, Fernando Ceará e o Wesley fizeram os gols do Iguatu, empataram 2-2, meteram uma crise lá no Manaus também. O Manaus demitiu o Potiguar e já contratou o Christian de Souza, que recentemente estava no CSA na Série C. Também não acredito mais no Manaus, sinceramente. Você troca de técnico assim, no mata-mata decisivo, você não tem convicção no trabalho. Mas, enfim, o jogo lá no Morenão, lá em Iguatu, lá no Ceará, no próximo sábado, às 17 horas, quem vencer se classifica, novo empate, vamos para os pênaltis. Certo? Então é isso. No sábado ainda, no Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, a Portuguesa tomou uma traulitada do Maringá, coitado. O Maringá chegou a fazer 3-0. Edson Negueba, o Júlio Rodrigues e o Maranhão, tudo no primeiro tempo. No segundo tempo, o Vitor Feitosa descontou para a Portuguesa, mas ficou feio, né?
Tudo bem que o Maringá é forte, é estruturado, é time SA e tal, mas ficou numa vantagem maravilhosa. Agora o jogo vai ser no próximo domingo, no William Davids, lá na cidade de Maringá. O Maringá, se vencer, se empatar, se perder por um gol de diferença, se classifica. Se perder por 2 gols de diferença, vai para os pênaltis. A Portuguesa, para se classificar no tempo normal, tem que ganhar por 3 ou mais gols. Ficou numa situação bem difícil, hein? Ainda no sábado, o nosso único representante aqui do futebol paulista, a Inter de Limeira, né, do técnico Felipe Conceição, com quase 4 mil pessoas apoiando lá no estádio, ficou no 0-0 com o Nova Iguaçu. Nova Iguaçu foi a melhor campanha do seu grupo, fez uma grande fase e tal, mas perdeu o Albert. Jogou com um jogador a menos, grande, né, o segundo tempo. E aí a Portuguesa, a Inter, mesmo com um a mais, tentou, não conseguiu, ficou no 0-0 com o Nova Iguaçu. Agora, no próximo sábado, às 15 horas, lá no Laranjão, na cidade de Nova Iguaçu, novo empate, pênaltis, quem vencer está classificado. Vamos para os jogos do domingo? Então, nos jogos do domingo, lá na Arena Pernambuco, outra arena de Copa do Mundo, o Retrô pegou o Manauara e meteu 2-0. O Alencar no primeiro tempo fez 1-0, o Hadsley no segundo fez 2-0, uma bela vantagem do Retrô, hein? O Retrô do técnico Itamar Schulli fez 2-0 no Manauara do Marcelo Vilar. Então, o que vai acontecer agora? No próximo sábado, lá no Estádio da Colina, o Manauara recebe no Amazonas o Retrô, precisando ganhar pelo menos por 2 gols de diferença para levar para os pênaltis. Só se classifica no tempo normal se vencer por 3 ou mais. Já o Retrô joga pelo empate, joga por perder por 1 gol de diferença, e se perder por 2 gols de diferença ainda vai para os pênaltis. Situação privilegiada do Retrô, hein? Ainda no domingo, o Itabaiana, jogando lá no Etelvino Mendonça, e ficou no 2-2 com o Porto Velho. E olha, foi até que você pode falar com um bom resultado. Por quê? Porque o Porto Velho, fora de casa, fez 2-0, 2 gols do Emerson Bacas no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, o Cadu Baroni e o Thiago Souza foram buscar o empate, e aí deixou tudo igual para o duelo de volta, só que vai ser em Porto Velho, hein? Vai ser na casa do Porto Velho. Então, jogando em casa, o Porto Velho vai receber no próximo sábado, 16h30, novo empate, pênaltis, quem vencer está classificado. Essa é a situação. No domingo, o Brasil, lá no Bento Freitas, em Pelotas, tomou uma goleada do Brasiliense que não viu a cor da bola. Brasiliense do Luiz Carlos Vinck ganhou do Brasil do Marcelo Caranhato. Joãozinho fez 1-0, Gui Mendes fez 2-0, Tobinha fez 3-0. Aí o Léo Santos chegou a diminuir no segundo tempo para 3-1, mas o Gabriel Pedra, aos 51 do segundo tempo, fez 4-1 e praticamente classificou o Brasiliense, né? O Brasiliense vai jogar lá na Boca do Jacaré no próximo domingo, dia 18, 15h30. Claro, se vencer, óbvio, está classificado. Se empatar, está classificado. Se perder por 1 gol de diferença, está classificado. Se perder por 2 gols de diferença, está classificado. Só se perder de 3 gols de diferença que vai para os pênaltis. O Brasil tem que meter de 4 para cima para se classificar no tempo normal, né? Ficou difícil. Convenhamos, ficou difícil. E no último jogo do domingo, lá no Albino Turbay, o Cianorte, mesmo com o apoio da sua torcida, acabou perdendo de virada do Anápolis. O João Celeri fez 1-0 ainda para o Cianorte no primeiro tempo, mas ainda no primeiro tempo o Rafael Mineiro empatou para o Anápolis, do Ângelo Luiz, e fez 2-1 com o Marcão na reta final, aos 38 do segundo tempo. Sensacional o jogo, porque o Anápolis agora joga lá no Jonas Duarte, na cidade de Anápolis, no domingo às 16h30, se vencer classifica, se empatar classifica, e se perder por 1 gol de diferença ainda vai para os pênaltis. Para o Cianorte ganhar no tempo normal, só se vencer por 2 ou mais gols de diferença, certo? Essa é a situação dos jogos de ida, repetindo os jogos de volta para você. Sábado, 17/8, 16 horas, Manauara e Retrô no Amazonas. Domingo, 16 horas no Amigão, Campina Grande, 13 Altos. Sábado, no Morenão, em Iguatu, no Ceará, Iguatu e Manaus. Sábado, 17/8, 16h30, Porto Velho e Itabaiana. Domingo, 15h30, na Boca do Jacaré, Brasiliense e Brasil. Domingo, 18h30, no Willie Davids, Maringá e Portuguesa. Sábado, no Laranjão, em Nova Iguaçu, Inter de Limeira. E domingo, no Jonas Duarte, em Anápolis, Anápolis e Cianorte. Claro, segunda-feira que vem eu volto e dou todos os detalhes dos 8 classificados para as semifinais e já um novo emparceramento
já para a gente analisar também os jogos de ida das quartas de final. Agora ficarão só os 8 melhores e a gente vai assim até os 4 melhores, os 4 semifinalistas garantir o acesso para a Série C em 2025. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!